Perguntar a senhora. Foi minha irmã. De máscara de leste, olha. Que horas são já? 6 horas. Tudo bem, meu filho? Tudo bom? Tudo, e você? Tá bom. Você quer cantar? Não. Não, acho que 51. Não é porque pede? Isso. Não. 51. Senão, olha, tá com medo de eu passar na. Israel dizia que era vida. Eu tenho 51. É assim que ele se lembra. É assim que ele se lembra de mim como pintora. Quando eu quero. Ao dia que eu venho para a igreja como testemunha, tem que pedir o seu nome. Mas se a gente for atrás. Irmã, como é que canta 51? Como é que canta 51? É 51, né? 51. 51. Veio sozinha? Veio sozinha? Que bom, né? Graças a Deus. Pastor, tudo bem, meu filho? Que bom ver você de volta. Você está bem? Deus problema. Se você está aqui é porque Deus quis você. Saudade. E você não fala com a gente, não? Pergunta que faço. Fala, Lúcia. Faz tempo mesmo, 50 esse e o outro. Aquele que fala 17 centímetros. Tem que ouvir agora. Sião também.
descendente pediu um, não sei. Hoje, está falando. Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um hino. Antes de começar, vamos fazer um minuto de oração, como de costume, e logo mais iniciaremos os cânticos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, em tua casa, ó Pai, para te louvar e te engrandecer, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por tua graça, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Pelo perdão, ó Pai, pela proteção, Senhor, a saúde, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, nos protegendo, ó Pai, em meio a essa pandemia, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por o Senhor estar conosco sempre, Senhor. Te peço, ó Pai, por esse culto, Senhor. Venha assim abençoar a todos aqui, Senhor, aqueles que me vir, possa trazer em segurança, Pai, debaixo das tuas santas mãos, Senhor. Possamos ter uma noite abençoada por Ti, Senhor, e que todo, Pai, todo sentimento ruim, ó Deus, tudo aquilo que não te pertence, ó Pai, que é de ruim, ó Pai, que fique lá fora em nome de Jesus, ó Pai. E que possamos assim te louvar e te agradecer, ó Pai, de corações limpos, ó Deus. E muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Som. Deus invisível. Sustenta
em Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Amém? Vamos cantar agora o hino 426. Gratidão na luta. Número 51, Vida na Graça. Jamais houve alguém feliz como o cristão, o qual alcançou de Deus bênçãos de amor. Cantemos, número 51. Verdadeira paz com seu Senhor.
querido Senhor e Salvador, Pai, nós te agradecemos por este momento em que nos achamos aqui na tua casa, Pai. Para nós, Senhor, é um motivo de muita alegria, de grande privilégio, ó Deus, de estar, ó Deus, na tua casa para cantarmos louvores ao teu nome, Senhor, te engrandecer pelo que tu és e pelo que o Senhor representa ao seu povo. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sejam em momentos adversos, sejam em momentos de alegria ou de tristeza, o Senhor se faz presente em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por cada alma que se encontra aqui na tua igreja, ó Deus, que se houver visitantes entre nós, que eles possam se sentir bem e preparados assim, ó Deus, para receber a tua palavra em seus corações. Te agradecemos não somente por esta igreja, mas por todas as tuas igrejas espalhadas pelo mundo, pregando e falando do teu evangelho. Perdoa os nossos pecados e as nossas fraquezas. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Getsemane foi que meu Jesus explorou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê, comece a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados conspiram no seu escudo. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê, comece a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto
390. Nada falta. Que Jesus, a doce voz, ouviu meu pecador, acendei de coração, Jesus, meu Salvador, meus pecados sim, expiou na cruz, em qual graça sem igual, salvou-me meu Jesus, retidão em mim não há, por graça salvo sou, me mudou a meu Senhor, Jesus já me resgatou, meus pecados sim, expiou na cruz, em por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Oh Jesus, eu tenho paz, reposo seu favor, nada me faltará, com Cristo meu Senhor, meus pecados sim, expiou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Amém. Pastor Rubens, essa mais uma. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, dirigimos aqui a nossa oração, Senhor, para pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, para te agradecer por tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos tem sustentado. Ainda somos, ó Deus, muito carentes da tua misericórdia sobre as nossas vidas, ajudando, ó Deus, nossos irmãos que ainda estão doentes, aqueles que estão em tratamento, aqueles, ó Deus, que ainda esperam uma vaga de emprego para, ó Deus, o sustento do seu lar e, ó Deus, dar continuidade aos planos de suas vidas, ó Deus, nossos jovens que buscam, ó Deus, o primeiro emprego, que o Senhor, ó Deus, possa ajudá-los a concretizar, ó Deus, esse desejo em suas vidas, ó Pai. Mas que seja tudo feito conforme a tua santa vontade, ó Deus. Prepara os nossos corações para ouvir logo mais a tua palavra, Deus. Conforta-nos, corrige-nos, ó Deus, porque o Senhor é Deus e nós apenas servos, ó Deus, apenas filhos seus que foram salvos pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os céus pra mim
sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Da cruz me libertou, da cruz me libertou, exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Da cruz me libertou, da cruz me libertou, da cruz me libertou, da cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Abaixe suas cabeças. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Pai, nosso Deus. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas, por estarmos aqui, ó Pai, em Tua casa, Pai. Todos juntos, ó Pai, reunidos, ó Pai, orando, Pai, em nossa boca. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Te peço, Pai, pela palavra dessa noite, ó Pai. Usa o Teu servo como instrumento, Pai, em Suas santas mãos, ó Pai. Que ele venha falar conforme a Tua vontade, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar para nós essa noite, ó Pai.
Muito obrigado por tudo, Pai, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Pastor Rubens. Boa noite, irmãos. Eu, desde já, convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Segunda Reis, capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Amém? Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um domingo estarmos aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome. Ó Pai, obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu. Pai, pelo trabalho que o Senhor deu a todos, ou aquele que ainda tem procurado durante a semana, ó Pai, mas que esteja, ó Deus, perseverante e crendo no Senhor de que no momento certo, ó Pai, acontecerá. Ó Deus, obrigado por tudo que passamos durante essa semana, Pai, inúmeras talvez dificuldades que cada um talvez tenha passado, mas graças ao Senhor estamos aqui, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, louvando ao Senhor, ó Pai, como uma forma de agradecer ao Senhor, ó Deus. Então que o nosso coração e todo o louvor que apresentamos a Ti, ó Pai, tenha sido com imensa alegria e de gratidão a Ti. Ó Deus, pela Tua palavra, ó Pai, que será ministrada, ó Deus, que esta palavra seja conduzida a todos os corações, ó Deus. Que todos, ó Pai, estejam atentos ao que a Tua palavra irá dizer esta noite. Ó Deus, tirando de mim toda a falha, ó Pai, que poderá acontecer, mas que Teu Espírito, ó Deus, completa e encha os corações de todos que estão aqui. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora eu vou pedir para que os irmãos deixem suas Bíblias abertas em 2 Crônicas, capítulo 17. Lemos aqui no versículo 11, então, Josafá, questionando se não há ali algum profeta do Senhor, para que por meio daquele profeta eles consultassem a Deus. Se tem uma das coisas mais difíceis na vida, não somente do cristão, mas do ser humano em si, é quando ele precisa tomar uma decisão na sua vida. Ou na sua vida, ou para alguma coisa que ele for. Com certeza, talvez é a coisa mais difícil que o ser humano tem que lidar, é sobre decisões, sobre aquilo que ele vai fazer. E muitas vezes, antes para mediante a decisão que irão tomar. Mas muitas vezes decisões nós tomamos, muitas vezes por justamente a gente não refletir sobre aquela decisão que tomamos. Mas, querendo ou não, é uma coisa difícil, porque a gente sabe que uma decisão pode trazer grandes consequências, grandíssimas consequências. Assim como também ela vai ter. Mas é algo difícil que o ser humano tem que lidar. Todos seja, em algum momento ele vai ter que tomar decisão sobre alguma coisa. Só que muitas vezes nós
coisas. E mesmo a gente lendo aqui um pouco, que a gente vai aqui ver, ele não sabia de todas as coisas. E de que ele poderia tomar grandes consequências ruins na sua vida, se ele antes não procurasse a orientação de Deus. Então isso é muito importante para que nós, antes de qualquer decisão que a gente for tomar, a gente buscar antes a orientação de Deus. E muitas vezes, como eu disse, muitas vezes erramos em não buscar a orientação de Deus. E tomamos a decisão muitas vezes achando que aquilo é a coisa mais certa a ser feita. E no final a gente para e reflete e vê que errou naquilo que a gente decidiu fazer. Então, se procurássemos atentar à palavra de Deus, aquilo que Deus está dizendo a nós, aquele a quem sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para cada um de nós, você pode ter certeza que para toda decisão que você tomar, tudo vai ocorrer bem na sua vida. Porque quem tomou a decisão por você foi Deus. Você permitiu em Deus, você confiou em Deus, você buscou nele a orientação de poder tomar aquela decisão. E foi isso que Josafá fez. Então a gente vai ver um pouquinho da pessoa de Josafá. Nós voltaremos vendo um pouquinho do porquê que ele questionou se havia algum profeta, para que eles buscassem orientação em Deus. Então em 2 Crônicas, a partir do versículo 1, diz assim: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá. É um homem que entre o reino sul e o reino norte. E dos 4 reis, que até agora eu tenho observado, eu tenho lido a Bíblia completa, estou em 2 Reis. Dos 4 reis de Judá, somente por enquanto, Asa e Josafá os que faziam da sua vida aquilo que era reto e agradável diante de Deus. E uma das coisas que a palavra de Deus mostra, e isso se comprova, é baseado na decisão que ele tomou, que era de seguir e andar nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, que é a maior referência na palavra de Deus no Velho Testamento. Alguém que, por mais que ele tenha errado, e nós sabemos qual foi o erro de Davi, você pode ler a palavra de Deus, de que o erro dele é citado, mas ele ainda continua sendo uma referência muito grande de Deus. Pela fé, pelo relacionamento dele com Deus, pela severança dele em Deus, por tudo aquilo que atribuía ele a Deus. Ele era uma grande referência. Então Josafá, ele decidiu seguir o exemplo de Davi, de andar segundo conforme a vontade de Deus, de seguir os caminhos de Davi, como foi seguindo os caminhos de Deus. Então a gente continua lendo aqui um pouco sobre Josafá. O Senhor, versículo 5, confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos, que era um lugar para culto pagão, e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com ele também enviou os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael e Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Foi essa a decisão que Josafá tomou. Foi de passar para essas pessoas a responsabilidade de ensinar a toda a Judá os livros e os mandamentos de Deus. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Josafá era alguém tão íntegro diante de Deus que as nações temiam Josafá. Os inimigos presenteavam Josafá e um deles era os filisteus, como falam aqui, de que eles traziam presentes a Josafá em prata como tributo.
Os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Esse aqui é um pouco da quem era Josafá. Homem temente a Deus, homem obediente à palavra de Deus, homem que em toda a sua vida, em toda decisão que tivesse que tomar, ele buscava a orientação desse Deus a quem ele decidiu seguir. E olha um dos exemplos disso, lá em 2 Crônicas, capítulo 18, a partir do versículo 1 diz: Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Acabe era rei de Israel. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Mas aí no versículo 4 ele diz: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha novamente aqui, ele dizendo, alguém que era temente a Deus, alguém que representava a Deus, que testemunhava a palavra de Deus, ele não quis tomar uma decisão sobre algo que ele fosse fazer sem antes consultar a palavra de Deus. Algo que Acabe poderia ter feito, e a gente vai ver num contexto que ele não fez isso. Mas Josafá, que decidiu se juntar a ele para ir contra os sírios, tomar Ramote de Gileade, ele disse: antes de tudo, consulte primeiro a palavra do Senhor. Vamos consultar primeiro a palavra de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Vamos ver se a vontade de Deus é de que a gente tome Ramote de Gileade, porque talvez essa não seja a vontade de Deus. Então esse era o pensamento de Josafá. Essa foi a decisão que ele tomou. Ele não quis passar por cima da autoridade de Deus. Ele quis antes procurar saber primeiro. Vamos ver qual é a vontade de Deus. Vamos buscar nos orientar e querer saber se é da vontade de Deus que a gente vá ou não. E é isso que cada um de nós devemos fazer. Antes de tudo ou antes de qualquer coisa, de fazer ou de falar, buscar a orientação de Deus, se aquilo que vamos fazer é da vontade ou não de Deus. E no versículo 5 continua: Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: Iremos à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E esses profetas disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Como assim? Se Acabe já havia reunido profetas para que por meio deles eles consultassem ao Senhor para saber se eles iriam ou não, por que ainda assim Josafá não se contentou com aquilo que os profetas disseram? E a gente vê aqui no contexto que esses profetas se tratam de falsos profetas. E uma outra coisa a observar na vida de Josafá é que Josafá, como nós, nos tempos de hoje, como cristão, soube identificar quem era e quem não era de Deus. Ele soube identificar quem é um verdadeiro profeta ou quem não é um verdadeiro profeta. Porque Josafá era de Deus. Josafá respirava Deus. Josafá vivia e andava nos caminhos de Deus. Então ele sabia de que aquilo que os profetas diziam não era algo que vinha do Senhor. Ele sabia disso, ele tinha certeza disso, tanto é que ele questiona: não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Ele mostra de que aqueles profetas a quem Acabe chamou não eram profetas de Deus. Ele reconheceu isso, e a gente vai ver mais para frente um versículo aqui a quem ele reconhece como profeta do Senhor, a quem ele soube identificar como profeta do Senhor. Acabe não se contentou com aquilo. Então no versículo 7 respondeu o rei de Israel a Josafá: Há ainda um por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim que é bom, mas somente o que é mau.
este é Micaías, filho de Imlá. Então disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os círios, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mesmo então, algumas pessoas foram lá para poder chamar Micaías, aquele a quem Acabe disse que aborrecia, porque aquilo que Micaías profetizava é algo que não lhe agradava, porque ele entendia de que aquelas palavras que Micaías dizia era algo que para ele era ruim. Então, ou seja, a gente vê isso muito nos dias de hoje, né? Que muitas vezes muitas pessoas procuram aquilo que lhe agrada e não aquilo que é verdadeiro, porque muitas vezes aquilo que é verdade a gente sabe que dói. E é aquilo que muitas vezes a gente não quer ouvir. Então no versículo 12 continua: o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja pois a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Versículo 13: respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? E ele respondeu: sobe e triunfarás por eles. Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Então o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo o Israel dispersos pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, tornem cada um em paz para a sua casa. Então o rei Acabe disse: não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Aquilo que para Acabe era bom, para Deus era um mal contra Acabe dito por meio dos profetas, ou dos falsos profetas. E aquilo que para Acabe era mal, era a verdade de Deus para ele. Ele entendia de que aquilo que os falsos profetas diziam para ele era bom, porque se tratava de algo que ele iria vencer. Mas quando Micaías respondeu da forma como Deus quisesse ou falasse, ele não suportou, ele aborreceu, ele não gostou daquilo que Micaías falou, porque não se tratava daquilo que ele gostava de ouvir. Então ele pergunta e fala para Josafá: está vendo? Ele fala de que eu, rei há tanto tempo de Israel, vou a determinado lugar e o pessoal fica disperso como se não tivesse um rei. Ele questiona, ele não gosta daquilo que Micaías fala. Só que aquilo que Micaías fala é aquilo que vem de Deus, é a verdade, e a verdade ninguém gosta de ouvir. Só que aí o texto continua. Versículo 19. Versículo 18. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro dizia de outra. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou que era mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse então Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Então Micaías disse: se voltares em paz,
não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouve isto, vós, todos os povos. Micaías ele reforça: se você de fato voltar, então aquilo que Deus falou por meio de mim não é verdade. Só que a gente sabe que a história não contou assim. Tanto é que no decorrer do texto, a partir do versículo 28, a gente vai ver aqui no contexto a morte de Acabe. Porque Acabe não deu ouvido à voz de Deus por meio do profeta Micaías. Porque ele entendia de que aquilo que Deus falava por meio dele era algo ruim para a vida dele. Muitas vezes, quando a gente consulta ao Senhor para buscarmos nele a orientação sobre o que fazer, pode ter certeza que nem tudo aquilo que você quer ouvir de Deus você vai ouvir. Você às vezes vai buscar algo de Deus ou demonstrar para Deus aquilo que você quer, só que Deus vai te mostrar um caminho totalmente diferente. Não espere ouvir de Deus aquilo que você quer ouvir. Você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir de Deus. E foi o que aconteceu com Micaías. Só que ele não deu ouvido à voz de Deus. Acabe decidiu não ouvir, e a consequência por conta disso veio, que foi a morte. E Josafá, ainda junto com ele para essa guerra, por um determinado momento ele foi confundido com o rei Acabe. Só que o Senhor avisou e desviou aqueles soldados de Josafá para ir no centro daquele que não ouviu a sua voz, que era Acabe, e Acabe foi morto. A consequência por às vezes a gente não consultar antes a orientação de Deus, para Acabe foi a morte. Para a gente pode ser que não seja a morte, mas pode ser que venha uma destruição muito grande. A consequência por não buscar em Deus, e olha que quando nós tomamos a decisão de entregarmos a nossa vida a Cristo, naquele momento a gente está deixando de lado o nosso eu para o Cristo viver em nós. Então a partir daquele momento, todas as decisões que nós vamos tomar em nossas vidas, a gente já não faz mais por nós. A gente precisa buscar a orientação de Deus. A gente deve total satisfação de tudo aquilo que nós fazemos a Deus. Então, quando nós buscamos a orientação de Deus, nós entendemos de que nós somos totalmente dependentes deles. Nós reconhecemos a soberania de Deus e de que Deus sabe de todas as coisas e sabe aquilo que é melhor para nós. Agora, diante de tudo isso, o que a gente entende quando alguém consulta a Deus, imagine aquele então que não consulta a Deus sobre as decisões que irá tomar. A gente entende que é aquele que deixa Deus de lado, que quer passar por cima da autoridade de Deus e faz aquilo que para ele é o certo, e aquilo que ele poderia ouvir de Deus é errado e ele não quer ouvir. É claro que muitas vezes não é dessa forma. Nós, como seres humanos, nós falhamos e não nos atentarmos em antes buscar a instrução e a orientação na palavra de Deus, como Josafá falou. E por consequência disso, de nós como cristãos não consultarmos a Deus, nós erramos e colheremos consequências por conta disso. Quantas vezes, se você olhar para trás, quantas vezes nós não erramos por não consultarmos a Deus sobre decisões que nós tomamos ou iríamos tomar? Tomamos decisões erradas justamente porque a gente não deu ouvidos à voz de Deus. Quando Deus foi falar com a gente tapou os ouvidos para Deus. Em 2 Reis, capítulo 3, Reis, capítulo 3, novamente por onde iniciamos, só que vamos ler a partir do versículo 9. 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Aqui agora já se trata de Jorão, filho de Acabe, rei também de Israel. Que é uma história parecida com a história de Josafá com Acabe, só que com um final diferente. Então ele se une aos dois, assim como ele se uniu a Acabe contra os sírios para tomar Ramote de Gileade.
Josafá ele se une a Jorão, filho de Acabe, contra os moabitas. E a gente vê um contexto um pouco diferente do que foi aquela história, mas a decisão de Josafá foi a mesma. Foi de antes consultar a Deus sobre a decisão que eles iriam tomar. Então, Jorão ele fica talvez inconformado por aquele período que eles andaram sem água, e entendeu aquilo como se Deus houvesse entregado eles a Moabe. Só que aí Josafá, homem de Deus, ele faz diferente. No versículo 11, ele pergunta: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ele? E aí um dos servos do rei de Israel disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Olha a diferença. Quando Acabe reuniu os falsos profetas, Josafá soube identificar de que aqueles profetas não se tratavam dos profetas de Deus. Mas quando eles chamaram Eliseu, ele soube identificar de que aquele profeta se tratava de um profeta de Deus. E tanto é que ele disse: está com ele a palavra do Senhor. Este sim é um profeta de Deus. Este sim é um homem escolhido de Deus. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Versículo 13. Mas Eliseu, olha que interessante também. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Dizendo ao rei de Israel: vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção e nem te contemplaria. Olha o respeito que Josafá tinha diante de um profeta de Deus. Por que será que ele tinha tamanho testemunho e tamanho respeito diante daquele homem? Por que será? Então aqui a história continua, mas com um final diferente, porque eles conseguem vencer os moabitas. Deus entrega a eles os moabitas e ainda sustenta eles com aquilo que lhes faltava, que era a água, que eles tiveram em abundância. Então a gente vê muitas diferenças, porque após a divisão do reino sul com o reino norte, todos os reis que governaram o reino do lado norte, que é o reino de Israel, todos eles em nenhum momento consultavam a Deus sobre qualquer decisão que fossem tomar. Se vocês observarem, todos eles, no começo do versículo, quando começa a se referir àquele determinado rei, como foi com Acabe, todos eles faziam aquilo que não agradava a Deus e colhiam grandes consequências ruins nas suas vidas. Diferente do que aconteceu com Josafá, diferente com o que aconteceu com seu pai Asa, assim como aconteceu diferente com Davi. Outro que tomou decisão errada na sua vida também foi Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel após a divisão. Josafá, ele, no contexto, quando no versículo que nós lemos sobre a história de Josafá um pouco, lá ele fala que ele decidiu andar segundo os caminhos de Deus e não segundo as obras de Israel. Justamente por quê? Porque Jeroboão, após a divisão, ele tem a ideia e a decisão por ele mesmo. Ele tinha medo de que após a divisão, o povo que veio junto com ele voltasse para ajudar, para Jerusalém, onde estava a casa do Senhor, e lá eles oferecessem sacrifícios a Deus e tivessem o seu coração voltado a Roboão, que foi o primeiro rei de Judá. Ele tinha esse medo, ele tinha esse receio. Então, ele que teve a promessa de Deus por meio de um profeta Aías, que seria governar o povo de Israel, de vez buscar a intenção de Deus sobre aquilo que ele iria fazer, a decisão que ele toma foi fazer 2 bezerros de ouro e dizer àqueles a quem estava com ele de que esses 2 bezerros são os deuses responsáveis pela libertação do povo de Israel. Essa foi a decisão que Jeroboão tomou. Ele não consultou a Deus. Ele se deixou tomar pela circunstância que havia ali no momento, para poder tomar uma decisão completamente errada, deixando Deus de lado, fazendo 2 bezerros de ouro, dizendo de que aqueles agora são os seus deuses. E as consequências vieram sobre ele e sobre todo aquele que sucedeu a Jeroboão, tomando todos a decisão errada. Jorão, como diz aqui, ele também fez aquilo que era errado aos olhos de Deus.
não seguindo o exemplo do seu pai ou da sua mãe, mas aqui no versículo 3 do capítulo 3 diz: contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Podem ler toda a história de Israel, um rei após o outro rei tomando decisões erradas, porque não buscavam a orientação de Deus. E um outro exemplo tão grande que nós temos é do rei Davi, que a gente vai ler um pouco mais à frente. Então a gente vê que Josafá andou segundo os mandamentos e os conselhos de Deus. E a gente tem prova disso quando lá em Salmos capítulo 1, versículo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que anda segundo os conselhos dos ímpios. Amém? Não. Que não anda. Exatamente. Feliz é o varão, feliz é o homem, feliz é o cristão, que antes de tudo não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho daqueles que se dizem profetas de Deus ou homens de Deus, mas antes ele reconhece que há um Deus acima de todos eles e é nele que eles buscam orientação. E é assim que nós devemos ser também. Aqui no contexto se refere aos profetas, mas muitas vezes a gente dá ouvidos a pessoas lá fora sobre decisões que nós vamos tomar, mas aqui a gente deve dar ouvidos e buscar a orientação que em Deus a gente não faz. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E agora, só para terminar já a pregação, lá em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás nas mãos? Então respondeu o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou novamente ao Senhor. E olha que interessante. Davi acabou de vencer uma guerra contra os filisteus. E mesmo sabendo que o filisteu era um povo inimigo, ele não quis tomar a decisão sobre si para poder guerrear contra ele, mas antes ele queria saber a orientação, ele queria saber de Deus qual era a sua vontade e o que ele devia fazer. Então Davi recebe muito bem as orientações de Deus e faz aquilo conforme a vontade de Deus e vence os filisteus. Aí os filisteus sobem novamente contra Davi, e Davi novamente busca a orientação de Deus. E talvez você pergunte: mas para quê? Se da primeira vez Deus os entregou nas minhas mãos e era certeza que eu vencesse, porque eu perguntei para Deus e Deus me disse, então certamente eu vou vencê-los de novo, eu não preciso perguntar para Deus. Será? Olha o exemplo disso. Davi, versículo 23, consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Então fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Imagine se Davi não consultasse a Deus. Muito provavelmente, com certeza, ele teria feito exatamente como fez na primeira vez contra os filisteus. E se ele não buscasse a orientação de Deus, Davi seria derrotado. A história na palavra de Deus contaria algo totalmente diferente. Então Deus dá uma orientação diferente para ele: olha, vai por detrás das amoreiras e ataca eles por de frente.
Ele fez exatamente aquilo que Deus o instruiu. Ele buscou a orientação de Deus porque ele não sabia o que fazer. Ele mostrou total dependência de Deus, mostrou total soberania que Deus tinha, e de entender a situação, de ver a situação, de saber o que ia acontecer. E ele não sabia de nada. E ele mostra quem ele era diante de Deus. Então ele faz exatamente aquilo que Deus o ordena fazer. E mais uma vez vence os filisteus. E Deus adiante dele. Tomar uma decisão nem sempre é fácil, como eu disse no começo. Ao longo da vida temos de fazer várias decisões que podem nos afetar de muitas maneiras. Por isso é importante procurar por sabedoria para tomar a decisão certa. A primeira coisa que devemos, ou quando temos de tomar uma decisão, é pedir a orientação de Deus. Ele nos oferece sabedoria e nos dá muitos conselhos através da Bíblia. Também podemos pedir conselho a pessoas sábias, mas acima de tudo devemos confiar de que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler aqui alguns versículos já para encerrar. Provérbios capítulo 3, versículo de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E Jeremias 29,11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança no futuro. Amém? Quando nós buscamos em Deus a orientação, nós demonstramos também confiar em Deus. E pode ter certeza que para qualquer coisa que Deus te disser sobre aquilo que você buscou nele como orientação, por mais perigoso que seja talvez aquilo que Deus disse para você fazer, vai confiando em Deus, de que Deus estará diante de você. Mas para isso nós precisamos reconhecer a Deus, a gente precisa ter perseverança a Deus, porque Deus ele jamais vai responder a seu tempo. É dobrarmos nossos joelhos, é orarmos a Deus, buscarmos a orientação em Deus sobre a decisão que iremos tomar e esperarmos no Senhor, de que a seu tempo Ele vai responder. De que forma? A maneira como Deus Ele responde, sabemos quanto é ou quando não é a vontade de Deus, isso é entre você e Deus. Você entenderá o momento certo da resposta de Deus para você sobre aquilo que você consultou a Ele. E pode ter certeza, sempre quando você consultar a Deus, sempre quando você buscar na palavra de Deus a orientação sobre o que você vai fazer, pode ter certeza que a sua vida vai ser riquíssima espiritualmente falando. A sua vida será uma vida que com certeza agradará sempre aos olhos de Deus, porque se tratará de alguém que obedece a palavra de Deus antes de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Muito bem, irmãos, vamos cantar o hino para encerrarmos o culto. O hino 96, Deslumbrante.
encerramos esse culto e logo mais os avisos da semana. Vamos, Rafael. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, Santo Deus. Tivemos em Tua presença, ó Pai. Estamos aqui, Santo Deus, reunidos em Teu nome, ó Pai. Te agradeço, Senhor Deus, por mais essa porção da Tua palavra, Santo Deus, que, Senhor, venha nos dar sabedoria, Senhor Deus, discernimento na Tua palavra, Pai, para entender a Tua vontade em nossas vidas, Santo Deus. Guia, Senhor Deus, os passos, ó Pai, do Teu povo, Senhor Deus, em direção a Ti, ó Pai. Que todas as nossas decisões, Senhor Deus, tudo aquilo que nós fazemos em nossas vidas, Senhor Deus, possa refletir, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor é para nós, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, ó Pai. Clamo a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor continue falando conosco, Senhor Deus, durante a semana, nos protegendo, ó Pai, e que a Tua palavra, Senhor Deus, esteja sempre viva em nossos corações, ó Pai. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Os avisos da semana. Bem, irmãos, na quinta-feira nós teremos o culto de oração. Na última quinta, nós recebemos aqui a visita do pastor Ismael, lá do Rio de Janeiro, né, Nova Iguaçu. Ele esteve aqui conosco, participou do culto, pregou, né, e deu notícias a respeito do trabalho lá em Nova Iguaçu. Né? Então, na próxima quinta nós teremos o culto de oração e no domingo o culto evangelístico aqui no templo às 18h30, tá bom? Mais avisos que eu gostaria de dar, né? A filha do irmão Cosmo, ela pediu para avisar a igreja, né, que o irmão Cosmo já voltou para casa, graças a Deus, agora ele continua o tratamento em casa. Graças a Deus, essa semana ele obteve alta do hospital, né? Quero pedir também que os irmãos olhem pelo pastor Benedito, né, e sua família. Hoje foi sepultada a sua esposa, Nascida. Ela estava já lutando contra um câncer e a situação se agravou e Deus a levou, né? Que Deus conforte todos os familiares, o pastor Benedito, né, e seus filhos e os familiares que estão ao redor. Ok? Me lembro se faltou mais algum aviso. Se faltou, por favor, me lembrem aqui. No próximo sábado não vai ser ainda o primeiro sábado do mês, né? Então não tem sessão, é só de ontem a 15. Né? Os aniversariantes da semana são hoje é 20, então o Caio já foi, irmã Luciana, Maria Luciana, né? Aliás, esses dias atrás o irmão Hilário, ele ligou, né, avisando que tinha feito uma nova cirurgia na visão, que estava muito bem, né? Eu até tinha recebido uma notícia de que eles iriam se mudar para Minas, mas eu conversando com eles falaram que isso é um futuro ainda um pouco distante, né? Eles só estão se resguardando por causa dos problemas de saúde, né? O irmão Hilário que não esteve muito bem, mas espero que em breve esteja aqui conosco. Então, dia 22, fez aniversário Maria Luciana. Vamos nos colocar de pé e encerrarmos e agradecermos a Deus, né, pelo aniversário da irmã Maria Luciana. Oremos. Querido Deus e amado Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à tua serva, Pai. Quero te agradecer pela proteção que o Senhor tem dado a eles, assim como a todos nós.
Senhor, somos carentes de Ti, da Tua proteção, da Tua orientação, como foi pregado aqui hoje, ó Deus. Faz-nos, ó Deus, sábios para entender a Tua perfeita vontade. Perdoa-nos por nossos pecados, nos livra de todo mal, ó Pai. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer assim, agradecer esse irmão, né, pela oração que fizeram comigo, eu estava no hospital, e agradecer a Deus e os irmãos que me ajudaram na oração, e eu estou muito bem, graças a Deus. Amém, muito bem. Deveria ter mencionado aqui que a Sebastiana hoje está conosco, né? Os irmãos sabem que ela passou aí por uma fase difícil, né? Teve que fazer implantar um marca-passo, né? Para ajudar o coração aí a bater no ritmo, né? E graças a Deus está aqui conosco hoje, e Deus seja louvado pela vida da irmã. Bom?